Olá, gente, boa tarde. Me chamo Pérola e estou fazendo dupla junto com a Ilane. E hoje a gente vai mostrar para vocês o passo a passo de uma questão de física. Para responder a nossa questão desejada, antes a gente vai precisar resolver a questão de número 4 para descobrir a velocidade. Vou começar lendo a questão com vocês. Um projétil é disparado horizontalmente do alto de um prédio de 80 metros de altura, com a velocidade inicial de 50 metros por segundo. Conforme a figura abaixo, considerando-se que a gravidade é 10 e desprezando-se o atrito com o ar, o objeto atinge o solo num ponto distante do prédio em aproximadamente. Primeiramente, a gente precisa fazer a coleta de dados da questão. Com isso, a gente vai dividir basicamente entre dois tópicos, o vertical e o horizontal. Com isso, a gente vai coletar os dados que o enunciado nos dá de forma respectiva. A gente analisou que os dados do tópico vertical foi a aceleração final, que é igual a 80 metros, e também a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo quadrado, que é a gravidade da Terra. Após isso, a gente viu que, do tópico horizontal, o único dado que o enunciado nos dá foi a velocidade inicial, que é igual a 50 metros por segundo. Após essa coleta de dados, a gente pode finalmente partir para a resolução da questão. Primeiro, a gente vai utilizar a fórmula do MRU, que é S igual a SI mais V vezes T. A gente vai fazer a substituição dos dados que a gente viu nessa fórmula, só que a gente só vai utilizar os números apresentados na horizontal. Com isso, vai ficar S, que a questão não nos dá, então vamos continuar com S, igual a SI, que é a aceleração inicial, que vai ser igual a zero, mais a velocidade que a questão nos dá, então vai ser 50, vezes o tempo que a questão também não nos dá. Então, a gente vai manter o T. No final, vai ficar S igual a 50 vezes o tempo. Porém, a gente vai parar por aí, porque a gente precisa, nesse momento, descobrir qual o tempo. Mas como a gente vai descobrir esse tempo? Esse tempo a gente vai descobrir através da fórmula de MRUV. E assim que a gente descobrir o tempo, a gente vai voltar aí para poder finalmente finalizar essa questão. Porém, a fórmula de MRUV é a seguinte: S igual a SI mais VI vezes T vezes GT ao quadrado e o GT ao quadrado sobre 2. Após isso, a gente vai fazer a substituição com os dados que a gente conseguiu naquele tópico vertical que eu já havia falado. Esse SF a gente descobriu que é 80, então a gente vai anotar aí. E vamos igualar o 80 ao SI, que é a aceleração inicial, igual a zero, que também o zero vai ser a velocidade inicial. Esse T a gente vai manter, porque não se tem dado da maneira vertical, e a gente vai colocar o 10, que é a gravidade, sobre 2, vezes o T ao quadrado. A gente vai resolver essa equação, digamos assim. Vamos cortar o zero, afinal o zero não vai valer de nada. O 10 dividido para 2 a gente vai resolver, que é igual a 5, e a gente vai colocar novamente o t ao quadrado. Após essa resolução, a gente vai colocar o 80, que é igual a 5, a gente vai cortar o t, logicamente, 5 vezes t ao quadrado. E após isso, a gente vai fazer a divisão disso para descobrir o valor de t ao quadrado. T ao quadrado, a gente vai colocar 80 sobre 5 e vai fazer a divisão desse 80 sobre 5, que vai ser a 16. Porém, já que é t ao quadrado, a gente vai passar esse 16 como se fosse em uma potência. E na potência, 16 é igual a 4, ou seja,
t vai ser igual a 4. E após isso, a gente vai voltar naquela outra questão que a gente estava resolvendo, aquela de MRU, com os dados obtidos da horizontal, e substituir aquele t por 4, que vai ficar S igual a 50 vezes o 4, que a gente acabou de encontrar, né? E aí a gente vai simplesmente multiplicar, que vai ficar S igual a 200, ou seja, a aceleração final vai ser igual a 200, o que a gente acabou de encontrar a resposta dessa quarta questão. Então, gente, esse foi o cálculo e agora a gente vai responder de fato a nossa questão. Vou começar lendo com vocês. Com relação à questão anterior, calcule a velocidade que o projeto vai ter imediatamente antes de atingir o solo. Então, como a gente viu o valor da velocidade na questão anterior, agora a gente vai incluir ele nessa, para responder a questão. Para isso, vamos precisar utilizar a fórmula velocidade final vertical igual a